Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 22º episódio com o tema depressão. Então, quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre essa doença que, infelizmente, acomete muita gente na nossa sociedade. Então, gostaria de começar pedindo para que você curta, comente nas nossas redes sociais e aqui no episódio, certo? Na descrição do vídeo tem sempre os links para as nossas redes sociais. Então peço que vocês curtam, sigam o canal, compartilhem com os amigos, com os familiares, nas suas redes sociais, porque isso vai contribuir para que outras pessoas também tenham acesso a um material que eu acredito de verdade que vai contribuir a ajudar elas de diversas formas, porque a cada semana a gente está debatendo um tema diferente. Então pode ser algo que você não esteja passando, mas que outra pessoa esteja passando e que vá ajudar ela de alguma forma. Então, vou começar falando o que é depressão. É uma doença mental que gera alterações no humor voltadas principalmente aos sentimentos de tristeza. Então, infelizmente, as pessoas que estão acometidas dessas doenças, elas ficam com aquele sentimento de tristeza profunda, que muitas vezes elas acabam perdendo um pouco do sentido da vida, elas acabam perdendo a perspectiva de futuro. Então, elas ficam muito voltadas realmente ao sentimento de tristeza. Esse sentimento acompanha elas durante os dias, durante as noites. Então, afeta a vida delas de inúmeras formas. Eu acredito que eu nunca tive depressão, né? Inclusive, eu me contestei, né? Se eu deveria abordar sobre isso ou não, né? Mas, mesmo eu acreditando que eu não tenha tido, porque eu também não posso afirmar com precisão, porque na época que eu acredito que eu tive início de depressão, eu não fazia acompanhamento de um profissional, eu não fazia terapia, né? Então, não tenho com precisão como dizer, como afirmar, tanto que sim como que não, porque eu posso ter tido e não ter tido o diagnóstico confirmado, como eu posso não ter tido e acreditar que tenha tido o início de uma depressão em uma fase da minha vida, né? Mas eu parei para refletir, né? Inclusive, eu quero começar pedindo desculpa, porque esse episódio não está saindo na data e no horário previsto, como a gente faz toda semana, mas foram imprevistos que aconteceram, eu peço desculpa por isso, mas eu não poderia deixar de postar, de gravar um vídeo essa semana. Então, voltando, eu me contestei, né, se eu deveria ou não fazer isso, mas aí eu lembrei o objetivo principal, né, do nosso podcast, do Conversa de Travesseiro. Conversa de Travesseiro, eu não sou profissional da área psicológica, né? Eu não tenho propriedade profissional para falar sobre muitas coisas, mas é um espaço para a gente conversar de amigo para amigo. E eu pensei tantas e tantas vezes, eu aconselhei meus amigos, a gente sentou junto para compartilhar as nossas histórias e eu ajudei com tantas coisas que eu nunca passei antes. E por que não falar sobre isso mesmo sendo algo que eu nunca tenha passado, acredito eu, né? Por uma questão de diagnóstico, não posso afirmar com precisão se eu passei ou não. E aí a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas não sabem lidar, né, com, com as questões do que acontece na sua vida, com o que acontece na sua volta, com relacionamentos amorosos fracassados, com vida profissional que não está fluindo, que não deu certo, né? Então, existem diversos fatores que fazem com que as pessoas entrem nesse estado, né, emocional e desenvolvam essa doença, inclusive a questão genética, né? Então, você percebe que é algo que, por vezes, você não tem nem controle, você já pode ter, por uma questão genética, uma tendência a ter depressão. E a gente pode parar para pensar que nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos ajudar nossos amigos, nossos familiares de diversas formas, né? Não existe uma palavra mágica, uma fórmula pronta para a gente se ajudar e ajudar essas pessoas, porque pode ser algo que você também esteja passando. Mas existem coisas que nós podemos ir fazendo, sabe? Para que a gente possa ir vencendo essa doença, possa ir vencendo esses obstáculos. Eu acho que o primeiro ponto de tudo que eu gostaria de dizer, né, que eu acho que é um tabu e que muita gente acaba tendo isso dentro de si, porque tem, infelizmente, na nossa sociedade, muitas pessoas que afirmam isso, e eu gostaria de deixar muito claro que
depressão não é falta de Deus, né? Se fosse assim, nós não teríamos padres, nós não teríamos pastores, nós não teríamos inúmeros religiosos com depressão. Então, por mais que você tenha uma vida espiritual ativa, né, presente, viva dentro de si, isso não impede de que você venha a desenvolver depressão, né? Então, o fator ter Deus na sua vida ou ser superior àquilo que você acredita presente na sua vida, não quer dizer que isso seja é, algo que faça com que você não desenvolva depressão. Você pode ter tudo isso, inclusive uma vida espiritual ativa e mesmo assim desenvolver a doença, né? Porque são fatores que são inerentes ao ser humano. Então, são coisas que estão ao nosso redor, coisas que nos acontecem, que nos afetam, que às vezes a gente não sabe lidar com tudo isso, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é a importância de se fazer terapia. Se você percebe que chegou um ponto que você não consegue mais ter controle sobre si, sobre as suas emoções, e você não está sabendo administrar tudo isso, então o melhor caminho é procurar a ajuda de um profissional, né? Da mesma forma que a gente procura um médico quando temos uma doença física, a gente deve procurar um psicólogo quando nós temos uma doença mental. É um médico, é um especialista, é uma pessoa capacitada para te ajudar. Então, esse é o primeiro caminho. E a gente sabe que a questão de acesso a esse tipo de tratamento não é algo fácil, né? Inclusive, é um tratamento que às vezes financeiramente é pesado para a grande maioria das pessoas. Então, a gente pode procurar outros mecanismos, como pelo SUS, que eu sei, eu tenho noção da dificuldade que é de conseguir, certo? Mas é uma possibilidade, assim como esses profissionais que fazem atendimento de forma gratuita por meio de faculdades, né? Existem possibilidades. O CVC que eu citei semana passada, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um número que fica disponível para você ligar em momento de crise, é muito uma coisa para um momento, sabe? Para aquela situação específica. Você teve uma crise, então eles vão te atender momentaneamente para aquela situação. Eles não vão fazer um acompanhamento para que você venha fazer um tratamento e se curar da doença, né? Então, é um mecanismo que ajuda, mas é um mecanismo que não vai te acompanhar durante o processo que você precisa passar para conseguir voltar a ter a sua saúde mental ok, certo? E lembrando que depressão não é você ter um dia triste, você ficar para baixo por um momento, por uma coisa desagradável que te aconteceu. Depressão é algo muito mais profundo, que acompanha durante um período muito mais longo as pessoas. Então, de fato, precisa de um tratamento, precisa de especialista, precisa de acompanhamento, né? Então, é um processo longo que a pessoa passa, né? E que é relativo de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão se curar muito mais rápido, tem pessoas que vão se curar por um período muito mais longo. Então, isso aí vai ser de acordo com a sua evolução em meio ao tratamento. Então, esse é o melhor caminho, né? E também ser honesto com as suas emoções. Eu acho que muitas vezes a dificuldade, o bloqueio maior é a própria pessoa não conseguir reconhecer que precisa de ajuda, que não está bem, que está doente, né? Então, eu acredito que esse seja um primeiro passo. A partir do momento que você se olha no espelho, você percebe que está doente, que não consegue mais lidar com tudo aquilo sozinha ou sozinho, é o momento de realmente você procurar a ajuda de um profissional e ser honesto com as suas emoções, porque se você mente para si mesmo sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que você está vivendo, como é que você vai conseguir a cura de tudo isso se você não está lidando de frente com o problema? E eu sei que não é fácil por inúmeros fatores, né? Mas eu acho que o passo inicial, né, o pontapé inicial para a cura é isso, é você reconhecer, é você admitir que você precisa de ajuda, que você não está conseguindo mais lidar sozinho. E também procurar uma rede de apoio nesse momento. O que eu sei também que nem, infelizmente, nem todo mundo tem, né? Que eu digo
em relação a amigos, a familiares, a namorado, esposo, enfim, aos filhos, né? A todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, que são importantes para você e que você sabe que vai te ajudar de alguma forma. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir socorro, sabe? Eu acho que às vezes seu maior bloqueio é você mesmo. Então, quando você oculta, quando você esconde, quando você finge que não está sentindo, que não está vivendo tudo aquilo, vai dificultar e muito a sua cura, o seu tratamento. Então, seja honesto. E aí a gente tem que parar para pensar também que as pessoas dão sinais, que a forma como elas se expressam em relação à doença é muito relativo de pessoas para pessoas. Então, pessoas que a gente vai ver e fisicamente vai estar perceptível na sua fisionomia, no seu olhar. Então, quando a gente olha para a pessoa, a gente percebe que ela não está bem. Tem pessoas que vão chorar copiosamente, tem pessoas que não vão conseguir se levantar da cama, tem pessoas que vão estar convivendo com você normalmente, dando sorriso, brincando, mas quando está em casa, isolada, sozinha, no quarto, elas desabam. Então, assim, tem pessoas que a gente vai conseguir identificar com facilidade, tem pessoas que não, né? Porque elas estão conseguindo ocultar com mais facilidade aquilo que elas sentem, né? E pessoas muito fechadas, às vezes a gente tem muito mais dificuldade de identificar de fato o que elas estão pensando, o que elas estão achando, o que elas estão sentindo, porque elas não se expressam, elas não colocam para fora e ficam ali acumulando coisas e mais coisas mal resolvidas dentro de si. O que pode também, inclusive, gerar, né? Ela pode não estar, mas pode vir a gerar, pelo acúmulo de coisas que ela guardou e não colocou para fora. Então, quanto mais você guarda, quanto mais você esconde, quanto mais você omite as suas emoções, mais isso vai te afetar de diversas formas, porque teu corpo vai sentir. Aquilo que não está bem no nosso psicológico vai afetar o nosso físico. Então, coloque para fora, se expresse. Às vezes eu acho que até meio ser desagradável mesmo, sabe? De tipo, não vai ser agradável para as pessoas ao nosso redor ouvir certas coisas. Mas se você guarda, você vai prejudicar a si. Então é muito melhor botar para fora. E eu acho que a gente pode e deve ser muito honesto, ser muito claro, ser muito transparente, ser muito verdadeiro com aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente quer, que a gente deseja sem necessariamente ser desagradável com as pessoas. A gente pode sim falar o que a gente pensa, mas a gente deve também ter esse olhar de empatia na hora de falar, sabe? Se colocar no lugar do outro. Eu posso falar coisas para o outro que não seja legal dele ouvir, mas sem ser desagradável, sabe? Falando de uma forma com que eu pense que eu posso me expressar sem ferir, né? E se for necessário ferir, assim, porque ele vai se ferir com o que vai ser dito, particularmente eu prefiro 10.000 vezes ser ferido com a verdade do que ser iludido com a mentira. E quando eu vejo que quebrou a minha confiança, sabe? Quebrou aquilo que eu zelei na relação, que eu prezei na relação, foi quebrada por mentira, eu acho que o meu olhar sobre a pessoa vai mudando, sabe? E óbvio que a gente vai se decepcionar com as pessoas ao longo da nossa vida e que a gente vai trabalhar o perdão ao longo da vida, vai trabalhar isso dentro da gente, mas que a gente também preza pela verdade, mesmo que ela machuque. Eu acho que é melhor a gente lidar com a verdade 10.000 vezes do que ser iludido com a mentira. Então, como a gente ajudar alguém? Eu acho que a gente pode ajudar alguém de diversas formas, sabe? Acolhendo, ouvindo, abraçando. O abraço, ele cura e ele salva de diversas formas que às vezes nem nós mesmos temos compreensão. Quantas e quantas vezes eu ouvi de pessoas que um abraço melhorou o dia dela, né, que o abraço salvou ela de alguma forma,
que ela se sentiu acolhida, amada, compreendida. Então, que a gente abrace mais. A gente não sabe quanto tempo a gente tem as pessoas na nossa vida. Então, que a gente possa valorizar ao máximo o quanto tiver, né? E teve até um conhecido meu que eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com ele, que a gente brincou, confraternizou, sabe? Num período de férias, né? A gente foi para Pipa, um grupo muito bacana, e ele estava com depressão e se suicidou, né, recentemente. E como aquilo mexeu comigo, sabe? Porque eu disse, cara, tão jovem, tão novo, uma vida inteira pela frente, né? E eu não pude ajudar, eu nem sabia que ele estava com depressão, né? A gente também tem que entender que a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, sabe? Mas como é difícil ver que alguém desistiu, sabe? E alguém jovem, alguém novo, que tinha uma vida inteira pela frente. Então, se você vê que está chegando a esse ponto, né, de não suportar mais, de não aguentar mais, procure ajuda. Peça socorro se necessário. Mas não desista, que a sua vida importa, a sua história importa. E tantas pessoas serão ajudadas por você de diversas formas ao longo da sua vida, sabe? Você tem a oportunidade de ser luz na vida do outro. Mas se é o momento de você se cuidar, se cuide, se priorize, se abrace, se ame, mas não desista em hipótese alguma, porque você importa, a sua vida importa, a sua história importa, e você vai fazer a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Então, sempre que necessário, corra por auxílio, só não desista. Eu te peço, eu te imploro, sabe? Não faça isso, não faça mal a si mesmo. Se ofereça o melhor, se ofereça amor, se acolha, abrace as suas emoções e siga com a sua vida. Siga firme, siga forte. E quando precisar chorar, chore. Quando precisar desabafar, desabafe. Não fique acumulando um monte de coisas dentro de si mal resolvidas. Bote para fora, se expresse, se exponha. E sempre que necessário, eu vou tocar muito nessa tecla. Procure a ajuda de um profissional, porque você vai ver que a pessoa que entra na terapia no primeiro dia não é a mesma pessoa que sai no último dia, porque você entra ferido, maltratado, triste, sabe, desolado, e você sai outra pessoa, vivendo o seu processo. Quando chegar lá no finalzinho, você vai perceber que existia luz no fim do túnel, que você era mais forte que tudo aquilo que estava te acontecendo, que você precisava ser resiliente consigo mesmo, se oferecer o melhor, se oferecer o amor e ir dando um passo de cada vez. Não faça, não espere mudanças drásticas do dia para a noite. Viva o seu processo, viva um passo de cada dia, vença hoje, amanhã você vence novamente e no outro dia, e no outro dia. E aí você vai percebendo que essa força existe dentro de você, que você tem capacidade de superar dia após dia, obstáculo após obstáculo, dificuldade após dificuldade, e você vai vencendo. E apesar de, né, a nossa espiritualidade, né, o fato de termos Deus na nossa vida, não nos impedir de passar por uma depressão, mas se você tem a sua espiritualidade consigo, se você consegue, né, ter isso vivo dentro de si, também vai te ajudar. Então você tem que buscar todas as formas possíveis de superar tudo isso, todas as ferramentas que irão te auxiliar. Então você precisa de ajuda de um profissional. Mas se para você a sua religião vai te ajudar de alguma forma, também use esse recurso. Também busque a Deus, também busque essa força, esse ser superior, certo? Essa espiritualidade para te ajudar a passar por esse momento, a superar, a vencer, sabe? A se curar. Então, cada ferramenta que tiver,
como uma possibilidade de te auxiliar, utilize. Utilize os familiares, utilize os amigos, utilize seus hobbies, né? Comece a buscar formas, porque quando há a depressão, que é essa tristeza profunda, às vezes você perde a graça de viver as coisas. Então, busque trazer de volta os prazeres que te faziam feliz, seja um exercício físico, seja música, seja uma caminhada, seja visitar alguém importante, né? Seja se conectar com a natureza. Então vá encontrando esses prazeres da vida nessa simplicidade, nessa coisa que às vezes as pessoas não valorizam por conta da rotina, que é corrida, que é atribulada, e a gente sabe que é mesmo, mas volta a encontrar prazer e sentido na sua vida, sabe? Nessas coisas simples, que são tão significativas, né? De você estar perto das pessoas que você ama. Isso é tão importante, a gente ver as pessoas que a gente ama com saúde, bem, felizes, né? Isso aquece tanto o nosso coração, tão gratificante. Eu consigo olhar para o céu e agradecer quando eu vejo tudo isso acontecendo na minha vida. Então, eu lembro também de uma fase, né, da minha vida que eu acredito que eram mais crises de ansiedade. Eu não acredito que esse período tenha sido o início da depressão, né? Mas eu precisava botar para fora. E na época, minha irmã morava comigo, então eu sentia aquela dor, aquela angústia, aquela aflição, como se estivesse me rasgando a alma mesmo, sabe? Eu sentia aquilo dentro de mim que me puxava e era uma dor insuportável a ponto de me faltar ar, sabe? E eu levantava de madrugada, eu não queria que ninguém percebesse que eu estava daquela forma. E eu ia pro quintal, então eu chorava de madrugada no quintal, sabe? Porque era como eu botava tudo para fora e chorava copiosamente, porque era aquela dor, aquela angústia, aquela aflição, sabe? E eu precisei viver aquilo, né? Porque fazia parte do meu processo, mas não foi fácil, foi muito dolorido. E eu consigo falar de tudo isso porque é uma dor que foi curada. Então eu olho para trás e vejo como uma cicatriz, não mais como uma ferida aberta. Então consigo falar tranquilamente porque é algo que eu vejo que eu superei. Mas foi uma fase muito difícil da minha vida. E também é isso que eu gostaria de trazer, de que a gente compreendesse que é uma fase. Então essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa aflição que você está vivendo é apenas uma fase. Vai passar, você vai vencer, você é maior que tudo isso, certo? Então, vá vivendo o seu processo, vá buscando ajuda, auxílio, porque em breve você vai ver que foi apenas um capítulo triste da sua história, e tantos outros capítulos virão, e tantas outras histórias bonitas, felizes e saudáveis você vai escrever no livro da sua vida. Então não deixe que essa fase domine a sua vida. Não deixe que o que aconteceu de ruim, o, sabe, essa angústia, essa aflição, ela domine muito a tua história de vida. Que seja realmente um capítulo passageiro. E lá na frente vai te servir como lição, como motivo de fortalecimento, de você olhar para a sua história e reconhecer a pessoa forte que você é. Então a gente tem que se apegar muito às pessoas ao nosso redor, porque a gente não pode querer abraçar o mundo e esquecer da gente. Nós temos importância, nós temos valor, nós temos a nossa história, nós precisamos acolher quem somos, da forma que somos, com nossas qualidades, nossos defeitos e saber administrar tudo isso, porque é a nossa história de vida, né? E se for necessário, rompa relações, se afaste, se distancie, não queira pessoas tóxicas na sua vida, não queira relações mal resolvidas na sua vida, não queiram pessoas que te diminuam, que te coloquem para trás, te coloquem para baixo, que te agridam,
certo? Porque a agressão não só é física, existem diversas formas de agressão, né? Além da física, a moral, a psicológica. Então, não permita que as pessoas ao seu redor te machuquem, sabe? Sem que você faça nada, reaja, né? Você não pode estar permitindo que as pessoas façam o que bem querem com você. Imponha limites, mostre o seu valor, sabe? Se olhe no espelho e se ame, se reconheça como uma pessoa importante e que as pessoas não podem entrar e sair a hora que bem querem, da forma que querem, sabe? E fazer o que bem querem com você. Não permita que essas relações tóxicas se prolonguem por muito tempo, nessa questão de dependência emocional. A dependência emocional, você precisa aprender a equilibrar tudo isso, a lidar com tudo isso. Não permita que o outro tenha poder sobre a sua vida. Você precisa ser o protagonista da sua história. E eu sei que falando é muito fácil, é muito bonito, e a realidade é bem outra, porque é difícil você estar preso numa fase negativa da sua vida, você sente dor, sente sofrimento, sente fraqueza, mas você é maior que tudo isso. E você não vai conseguir resolver tudo de uma vez só. Mas resolva o que é possível para hoje. Dê o passo de hoje. Amanhã a gente resolve amanhã. Depois a gente resolve depois, né? A gente não pode ficar preso nem ao passado e nem com a mente só lá no futuro. Existe o hoje e nossa vida é o agora. A gente precisa fazer tudo o que é necessário para o hoje, para esse momento, para essa situação. Não deixe que o passado e o futuro te prendam. Viva o hoje, cuide do hoje, se abrace, se ame e faça o que é possível e necessário para o dia de hoje, para o presente. O dom da sua vida é o dom mais precioso que você tem. Então valorize isso. Cuide, né? Eu acho que é muito sobre tudo isso. É sobre viver o hoje, compreender a bênção, o privilégio que é estar vivo, sabe? Eu não sei se a palavra é padrinho, né? Se encaixaria tudo isso, mas eu sou doador, né? Do ICIA, que é o Instituto do Câncer Infantil de Pernambuco. E já faz uns anos, né, que eu faço doação mensalmente. E eu acho que muito do que a gente faz, obviamente, que a gente não deve é, expor e falar para as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu realmente, assim, acho que nem minha mãe sabia. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz há uns bons anos comigo, né? E de vez em quando eles me dão um retornozinho com vídeo, com imagens de, de eventos que eles fazem lá com as crianças que estão com câncer, né? De crianças curadas, mandar algum vídeo, depoimento, coisa dela, né? E como meu coração ficar aquecido, né? E perceber que de alguma forma eu ajudei aquelas pessoas. E perceber que eu vejo crianças lutando bravamente, com todas as forças, para ficarem curadas, né? Que elas mantenham um sorriso no rosto, mas não é porque não estejam tristes, não é porque não esteja doente, não é porque não esteja doendo, mas é porque elas têm aquele sorriso de esperança, de fé no futuro, de acreditar que as coisas vão melhorar, sabe? Então, por mais que quando a gente faça, a gente não deve compartilhar, né? A gente faz, né, porque o coração pede e guarda pra gente. Mas eu não poderia deixar de compartilhar essa experiência. É tão tocante, é tão gratificante, é tão, sabe, aquece o coração quando eu vejo a felicidade, o sorriso no rosto, a luta, sabe, o agradecimento delas por ter alguém estendendo a mão, alguém ajudando, sabe, contribuindo para que elas fiquem curadas.
Então você tem a possibilidade de ficar curado se você tem essa doença. Você tem a possibilidade de ajudar as pessoas. Então a gente pode fazer aquilo que está ao nosso alcance. A gente não pode salvar o mundo, a gente não pode, sabe? Mas é aquela gotinha no mar. É a gente fazer a nossa parte. É a gente ajudar da forma que é possível. É a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance. E às vezes o que está ao nosso alcance, o que precisa ser feito é só um abraço. Então abrace, ame, cuide e ofereça isso a si próprio, se estiver precisando, se você se encontra nessa situação. Mas que a gente possa cada vez mais, mesmo cansado, mesmo esgotado, sabe? Que por diversas vezes a gente está, que a rotina é pesada e exige muito da gente, mas que a gente faça aquele pouquinho que faz a diferença, que a gente contribua da nossa forma, que a gente abrace mais, ame mais, pois não sabemos quanto tempo temos com as pessoas que a gente ama. Então quero agradecer imensamente a sua companhia. Espero que esse episódio de hoje tenha te ajudado de alguma forma, tenha tocado seu coração, né? Porque para mim foi muito gratificante poder realizar esse momento aqui com vocês. Então agradeço do fundo do meu coração. Peço que curtam, comentem, compartilhem da forma que vocês puderem, quiserem e desejarem. E se souberem de alguém que realmente esteja precisando, né, do que foi compartilhado aqui hoje, mande para essa pessoa. Foi a primeira série do podcast, né, dividida em 3 episódios. Então a gente está encerrando agora a série Saúde Mental com esse episódio. Abraços e até a próxima.